Essa é a história de João e Maria, com uma adaptação minha. Às margens de uma extensa mata existia, há muito tempo, uma cabana pobre, feita de troncos de árvore, na qual morava um lenhador com sua segunda esposa e seus 2 filhinhos, nascidos do primeiro casamento. O garoto chamava-se João e a menina Maria. A vida sempre foi difícil na casa do lenhador, mas naquela época as coisas haviam piorado ainda mais. Não havia pão para todos. Minha mulher, o que será de nós? Acabaremos todos por morrer de fome. E as crianças vão primeiro. Há uma solução, disse a madrasta, que era muito malvada. Amanhã daremos a João e Maria um pedaço de pão. Depois a gente leva eles para a mata e deixa eles lá. O lenhador não queria nem ouvir falar de um plano tão cruel. Mas a mulher, esperta, insistente, conseguiu convencê-lo. No quarto do lado, as 2 crianças tinham escutado tudo. E Maria começou a chorar. João, e agora? Sozinhos na mata, a gente vai estar perdidos. Nós vamos morrer. Não chore, tranquilizou o irmão. Eu tenho uma ideia. Esperou que os pais fossem dormir, saiu da cabana, catou um punhado de pedrinhas brancas que brilhavam à luz da lua e escondeu no bolso. Depois, voltou para a cama. No dia seguinte, bem de manhã, a madrasta acordou as crianças. Vamos cortar lenha na mata, e esse pão é para vocês. Partiram os 4. O lenhador e a mulher iam na frente, as crianças atrás. A cada 10 passos, João deixava cair no chão uma pedrinha branca, sem que ninguém percebesse. Quando chegaram bem no meio da mata, a madrasta disse: João e Maria, descansem. Nós vamos rachar lenha para a lareira. Mais tarde a gente passa aqui para pegar vocês. Depois de esperar muito, os 2 comeram pão e ficaram cansados. Fracos como eles estavam, eles dormiram. Quando eles acordaram, já era tarde da noite e os pais nem sinal deles. Estamos perdidos. Nunca mais a gente vai encontrar o caminho de casa, soluçou a Maria. Vamos esperar. Vai aparecer a luz do céu e a gente vai achar o caminho de casa. Quando a lua apareceu, as pedrinhas que o João tinha deixado cair pelo caminho começaram a brilhar. E daí eles foram seguindo e conseguiram voltar até a cabana. Ao vê-los, os pais ficaram espantados. Lá no seu íntimo, o lenhador até estava contente, mas a mulher, assim que as crianças foram deitar, ela disse que eles precisavam tentar novamente o mesmo plano. O João escutou tudo de novo no quarto e quis sair à procura de outras pedrinhas, mas não pôde, porque a madrasta tinha trancado a porta. A Mariazinha ficou desesperada. Como é que a gente vai se salvar dessa vez? A gente vai dar um jeito, falou o irmão. Na madrugada do dia seguinte, a madrasta acordou as crianças e foram novamente para a mata. Enquanto caminhavam, o João esfarelou todo o seu pão e o da irmã fazendo uma trilha. Dessa vez, eles se afastaram ainda mais de casa e chegaram até uma clareira. Os pais deixaram as crianças com a desculpa de cortar lenha e elas ficaram sozinhas. João e Maria dormiram de fome e de cansaço, e quando acordaram, estava muito escuro. Maria desatou a chorar. Mas dessa vez eles não conseguiram encontrar o caminho. Os pássaros da mata tinham comido todas as migalhas. Andaram por muito tempo, durante a noite,
e, após um breve descanso, caminharam o dia seguinte inteirinho, mas não conseguiram sair daquela mata imensa. Estavam com tanta fome que comeram frutinhas azedas e retomaram o caminho. Quando o sol se pôs, deitaram embaixo de uma árvore e dormiram. Foi o piar de um passarinho branco que voava sobre a cabeça deles, como que querendo convidá-los, que os acordou. Eles seguiram o passarinho e, de repente, eles estavam diante de uma casa muito bonitinha. Foram se aproximando, curiosos, e admiraram-se ao ver que o telhado era feito de chocolate, as paredes de bolo e as janelas de jujuba. "Viva!" gritou João e correu para morder uma parte do telhado, enquanto que a Mariazinha enchia a boca de bolo, rindo. Ouviu-se então uma voz aguda gritando no interior da casa: "Quem está o teto mordiscando e as paredes roendo?" Nem um pouco assustadas, as crianças responderam: "É o Saci Pererê que está zombando de você." E continuaram se deliciando à vontade. Mas de repente, a porta abriu e da casinha saiu uma velha muito feia, mancando, apoiada em uma muleta. João e Maria ficaram assustados, mas a velha deu um largo sorriso, com a boca desdentada. "Não tenham medo, crianças. Vejo que vocês têm fome, a ponto de quase destruir a minha casa. Entrem, eu vou preparar uma jantinha." E o jantar foi delicioso. Coisas gostosas e caminha macia aprontada pela velha para o João e Maria poderem dormir. O que eles não sabiam, coitados, é que a velha era uma bruxa que comia crianças, e foi para atraí-las que ela construiu a casinha de doces. Agora ela esfregava as mãos, satisfeita. "Estão em meu poder e não podem escapar. Só que eles estão um pouco magros. Eu vou ter que fazer alguma coisa." Na manhã seguinte, enquanto ainda estavam dormindo, a bruxa agarrou João e o prendeu em um porão escuro. Depois, com uma sacudida, acordou Maria. "De pé, preguiçosa! Vai tirar água do poço, acende o fogo, apronta uma boa comida para o seu irmão. Ele está fechado no porão e tem que engordar bastante. Quando chegar no ponto, eu vou comê-lo." Mariazinha chorou, desesperou-se, mas foi obrigada a obedecer. A cada dia ela cozinhava para o irmão os melhores quitutes. E também a cada manhã a bruxa ia até o porão. Só que ela tinha uma vista muito fraca e não enxergava a um palmo do nariz. Então ela mandava: "João, me dá o seu dedo. Quero sentir se engordou." Mas o João, esperto, em vez de mostrar o seu dedo, estendia um ossinho de frango. A bruxa ficava zangada, porque, apesar do que ele comia, o João ficava cada vez mais magro. Um dia ela perdeu a paciência. "Maria, amanhã você acende o fogo logo cedo e coloca a água para ferver. Magro ou gordo, eu vou comer o seu irmão. Eu venho esperando há muito tempo." A menina chorou, suplicou, implorou, em vão. Na manhã seguinte, Mariazinha tratou logo de colocar no fogo o caldeirão cheio de água, enquanto a bruxa estava ocupada em acender o forno, dizendo que ia preparar pão.
mas na verdade ela queria assar a pobre Mariazinha. E do João ela ia fazer um cozido. Quando o forno estava bem quente, a bruxa disse para Maria: entre ali e veja se está na temperatura certa para assar o pão. Mas a Maria, que já tinha entendido tudo, não caiu na armadilha. Como se entra no forno? Perguntou ingenuamente. Ah, você é mesmo uma boba. Olhe para mim. E enfiou a cabeça dentro do forno. Mariazinha, então, mais que depressa, deu um empurrão na velha, enfiando ela dentro do forno. Fechou a porta com a corrente. E a bruxa malvada queimou até o último osso. Maria correu até o porão e libertou o irmão. Abraçaram-se, chorando lágrimas de alegria. Depois, não tendo mais o que temer, exploraram a casa da bruxa. E quantas coisas encontraram! Cofres e mais cofres, cheios de pedras preciosas e pérolas. Nossa, olha como elas brilham! Mais do que aquelas minhas pedrinhas, disse o João. Eu vou levar algumas para casa. E encheu os bolsos de pérolas. Com o seu aventalzinho, Maria fez uma trouxinha com diamantes, rubis e esmeraldas. Deixaram a casa da feiticeira e avançaram pela mata, mas não sabiam para que lado deveriam ir. Andaram bastante, até chegar perto de um rio. Como é que nós vamos atravessar o rio? Disse a Maria, pensando. Não vejo ponte em nenhum lado. Também não tem barco, disse o João. Mas lá adiante eu estou vendo um marreco. Quem sabe ele pode nos ajudar. Gritou na direção, mas o marreco estava longe e pareceu que não escutou. Então João começou a cantar. Senhor marreco, bom nadador, somos filhos do lenhador. Nos leve para outra margem, nós temos que seguir viagem. E o marreco foi chegando, bem docemente. O João subiu nas suas costas e falou para a irmã fazer o mesmo. Não, disse Maria, um de cada vez, para não cansar demais o bichinho. E assim fizeram. Um de cada vez atravessaram o rio na garupa do marreco e depois agradeceram e continuaram o caminho. Depois de algum tempo, eles perceberam que conheciam aquele novo lugar. Certa vez eles tinham apanhado lenha naquela clareira. Da outra vez tinham ido colher mel naquelas árvores. Finalmente avistaram a cabana de um lenhador. Começaram a correr naquela direção, escancararam a porta e caíram nos braços do pai, que, assustado, não sabia se ria ou chorava. Quanto remorso ele sentira desde que abandonara os filhos na mata. Quantos sonhos horríveis tinham perturbado suas noites. Cada porção de pão que comia ficava atravessada na garganta. Por sorte, a madrasta ruim, que o obrigara a se livrar dos filhos, já tinha morrido. João esvaziou os bolsos, retirando as pérolas que tinha guardado. Maria desamarrou o aventalzinho e deixou cair ao chão uma chuva de pedras preciosas. Agora já não deveriam mais temer nem a fome, nem a miséria. E assim, desde aquele dia, o lenhador e seus filhos viveram na fartura, sem mais nenhuma preocupação. Esse é o fim.